E Júnior Barranquilla, na Ilha do Retiro, 9h45 da noite. Mais tarde, nós estaremos falando muito desse jogo, com a presença do nosso querido companheiro Leonardo Boris. Vamos falar aqui as escalações, analisar as possibilidades do esporte nesse confronto. E o Fla-Flu de ontem, companheiros, muita gente dizendo que o Flamengo ontem apresentou algo que vinha faltando nos jogos anteriores. E nós temos aí uma sequência de imagens separada pelo nosso Chita Verde, pela produção do Expediente Futebol, que eu acho que representa bem isso mesmo. O comentário é o seguinte: o Flamengo ontem estava com mais vontade, com mais garra do que nos jogos anteriores. Vocês também perceberam isso? Aconteceu isso realmente? Eu percebi isso sim, até destaquei muito, né? Depois do jogo eu fiz uma livezinha lá com os torcedores. Olha o Arão lá, vibrando. Essa atitude aí, ó. Então, assim, acho que os jogadores perceberam que deixaram a desejar no primeiro tempo, principalmente do jogo contra o São Paulo. E a repercussão que deu aquele primeiro tempo, as mídias, né, sociais falando muito desse comprometimento, da parte da vontade, da raça. Os jogadores estão acompanhando tudo isso, né? Então eles sentiram que era necessário. O time é muito bom tecnicamente, tem um elenco muito bom, mas essa camisa do Flamengo pede muito isso. A torcida do Flamengo gosta muito, né? A gente sabe que na história vários jogadores que têm limitações técnicas, mas jogavam com muita raça, com muita vontade, viraram um ídolo da torcida do Flamengo. E os jogadores apresentaram isso, né, nesse jogo, uma disposição. Não foi nem um jogo lindo, um jogo bonito, um grande jogo tecnicamente, mas as duas equipes, eu achei as duas equipes muito assim, comprometidas, né, com o jogo, com o esquema tático montado, disputaram o jogo, lutaram o jogo. O Fluminense no segundo tempo até melhorou, né, principalmente quando o Abel colocou o Wendel, subiu de produção o Fluminense, começou a tomar conta do jogo no segundo tempo, até que o Rueda coloca o Márcio Araújo até para segurar isso, para fortalecer mais o meio-campo. Tem até uma. Tá rodando uma imagem aí, do torcedor desesperado. Tá maluco? Eu não sei se você tem aí, Chita Verde. Se tiver, a gente pode mostrar, se for possível mostrar também, né? Mas assim, é uma imagem fantástica. Tá maluco, ficou bem claro, né? Só não, tem mais de um, né? Não, foi muito engraçado, assim, a gente leva pra infelizmente nós não poderemos. Mas a substituição foi boa no sentido de segurar mais esse ímpeto do Fluminense e levar essa vantagem, que é boa. Não está decidido ainda o Fla-Flu, mas o Flamengo leva uma vantagem boa. Mas essa atitude, né, essa mudança de atitude dos jogadores do Flamengo, que eu acho um time muito bom, de jogadores com muita qualidade técnica, jogando com essa aplicação, o Flamengo briga sim por título. Muito bem. Com o pé na classificação, será? No segundo tempo, o Cavalieri não apareceu, né? O que mostra exatamente aquilo que falou o Abel depois do jogo, né? O primeiro tempo é para esquecer e o segundo tempo o Fluminense foi melhor. Tanto que o Diego, no gol, foi importantíssimo em defesas maravilhosas de boa colocação, né? Voltou a ser aquele goleiro do Valência com tempo bom de jogo, com tempo de bola, boa colocação, reflexo, né? É tempo de adaptação ao futebol e é um time novo. O Flamengo, sem dúvida, ao meu ver, continua favorito, João. Continua favorito, concordo com os time de muita qualidade. E jogando o Everton Ribeiro e o Diogo juntos, o Diego juntos, melhora o time. Agora, sobre essa questão do Márcio Araújo, eu sou fã do Márcio Araújo, todo mundo sabe disso, eu sou fã do Márcio Araújo. E, de certa maneira, é aquilo que o Zinho acabou de falar. Taticamente, ele cumpre aquilo que é necessário que o treinador faz e pede. Ele é uma peça importante. No momento de pressão do adversário, você coloca ele fecha ali, ele trabalha, ele erra alguns passes, mas ele rouba muita bola. Ele tem um passe curto, ele tem bom tempo de bola, ele tem boa percepção de cobertura. Ele é um cara que ajuda. E a partir da entrada dele, o Flamengo passou a jogar com mais retaguarda e até com muito mais tranquilidade. E pode ser titular no próximo jogo, hein? Não se surpreendam. O Coedjar ontem, ele teve 81% de desarme. Ele fez uma partidaça também. Jogou muito. Você vê a pressão do Fluminense. Então, isso é uma prova. Agora, tem essa bendita vantagem do gol marcado, entre aspas, fora de casa, porque falar gol fora de casa jogando no Maracanã, né? Mas esquisito. Mas ontem o Flamengo foi visitante, ou seja, pensando no jogo da volta, se o Flamengo faz 1-0, ele obriga o Fluminense a marcar 3. Então, olha só a vantagem do Flamengo. O Flamengo joga por um gol. O Chita está dizendo aqui que 2-1 Fluminense na volta da Fluminense. Qualquer vitória da Fluminense. A exceção do 1-0. Que aí levaria para os pênaltis. Porque aí o Fluminense na volta, ele é o visitante. Ele faz 2 fora de casa. Ele faz o Fluminense é o visitante, é verdade. Bom, de qualquer maneira, fazendo um gol, tem que obrigar o Fluminense a marcar 2. Exatamente.
O Flamengo joga por qualquer empate. O Fluminense precisa ganhar o jogo. 1-0 Fluminense. Se o Flamengo, tá vendo como me confundiu também? Se o Flamengo fizer 2, aí não... Aí o Fluminense, se fizer 3-2, classifica. Tem que ganhar o jogo, Fluminense. Tem que ganhar o jogo. Empate da Flamengo. João, o número de gols fora de casa favorece o Fluminense. O maior número de gols. Eu acho uma tarefa. Não deveria ter esse peso em se tratando de duelo de brasileiro jogando no mesmo estádio, né? Nem no mesmo estádio. Em outras competições, no mesmo na Copa do Brasil, se tivesse um Fla-Flu nessa fase, não teria gol qualificado. Seria no mesmo estádio. Sim. Da mesma cidade, jogando no mesmo estádio. Na final não tem. Se for no na mesmo. final não tem. Mas a Conmebol regulamenta. A Conmebol manteve isso. Eu sou um cara assim, eu procuro analisar, às vezes, os times na parte tática. Essa questão de vontade é difícil você medir, não tem um termômetro exatamente para você detectar. Esse time está com vontade, esse time está sem vontade. Para te ajudar. Mas, por exemplo, assim, o Zinho é um grande cara, também é um ídolo rubro-negro. Eu já vi outro ídolo rubro-negro, por exemplo, o Júnior Capacete, experiente e tal, não sei o quê, e ele afirmou, ele não tá vendo, ele não viu vontade no time do Flamengo. Mas no jogo de ontem teve... Eu já vi outros rubro-negros ilustres... Não, no jogo de ontem, né? Mas assim, não, eu concordei que não teve... Esse elenco do Flamengo em jogos recentes, eu já vi ídolos rubro-negros e outras celebridades, se não celebridades rubro-negros famosos, com essa análise sobre o time do Flamengo. A análise era assim, que não sentem a derrota. Eu ouvi muitos comentários. E também uma certa apatia. Quando perdi o jogo, não sentia aquela. Ser muito objetivo, né? Mas assim, o que eu digo assim de vontade, eu tô falando. Aplicação no jogo, né? A intensidade que você faz o jogo. Eu vi o time do Flamengo ontem mais intenso para disputa de uma bola, para chegar numa bola. Né? Então, com mais apetite. Isso a gente coloca como vontade, mas a gente vê assim, a bola é esticada, o adversário está vindo na jogada. Eu via uma atitude dos jogadores, foi o caso do Arão ali, além de chegar rápido na bola, vibrava com o lance. Eu entendi. Agora você vê, o Flamengo foi campeão carioca nesse ano invicto, o clássico contra o Vasco fora de casa ele venceu. Contra o Fluminense são 7 Fla-Flus nesse ano, o Flamengo não nenhuma perdeu. derrota. É estranho isso, parece que o Flamengo se motiva nos clássicos regionais. Ele é um time, digamos, não vou falar assim, regional, mas assim, no Rio de Janeiro ele faz questão de fazer valer essa força. O Botafogo que venceu uma agora, a festa que o Botafogo fez porque venceu o Flamengo, né, no segundo turno, porque há muito tempo não vencia, foi a primeira vitória com o Jair Ventura. Então o Flamengo, que em determinados jogos, às vezes internacionais, estamos falando de uma competição internacional. Sim, o Flamengo não venceu nenhuma nesse ano. A última foi a Agora, os anti-guerreiro, que não vão também achar que o time foi bem, porque o Guerreiro não jogou. O Paquetá não foi bem, porque senão vai aparecer alguém e vai dizer... Eu concordo com tudo que você falou, Zinho, mas tem gente aí que eu já ouvi análise também assim, o Guerreiro não jogou, por isso que o time... Não existe. Gente, uma coisa não tem absolutamente nada... Falaram isso, eu ouvi. Rapaz, olha só. Concorda com isso? Concorda não, né? Não, o Guerreiro faz falta. Até porque ele não tem concorrência. O Lincoln voltou. O Felipe Viseu é um jogador iniciante. E o Paquetá joga fora de posição. E o Lincoln é um menino que pode ser aproveitado. Então, como não tem concorrência, o Guerreiro faz falta. Vamos até o Ninho do Urubu para falar com o Juliano Lima. Aliás, Juliano Lima, o Guerreiro tá por aí. E o Guerreiro vai jogar? Quando vai jogar? O que você pode falar sobre Guerreiro e Flamengo aqui no Expediente Futebol? Alô, Juliano! Tudo bem, João? Um abraço a todos aí do Expediente Futebol. A gente acompanhou o treinamento do Flamengo, né? Parte do elenco treinando no campo, né? Os reservas e quem entrou durante a partida e também os titulares na parte ali de regenerativo, fisioterapia e tudo mais, fazendo aquele trabalho na academia. A gente acompanhou o Guerreiro por volta das 5h30 da tarde, deixando o centro de treinamento. A gente tem imagens aí do Guerreiro saindo ali bem próximo do hotel, onde fica ali toda a concentração do Flamengo, né? Ele saindo, entrando no carro e deixando o centro de treinamento. Ele que está treinando aí, fazendo essa preparação, na verdade, com fisioterapia em 3 períodos, né? Tentando tratar ao máximo, ele quer muito jogar. Foi até o que o Everton Ribeiro disse hoje em entrevista coletiva. Ele quer muito realmente voltar a jogar, né? Enfim,
provavelmente Guerreiro está fora contra o Vasco. Até o Reinaldo Rueda deixou claro que dificilmente ele entra em campo. São apenas 2 dias, né, para a partida. Muitos jogos, inclusive, o Juan ontem, depois da partida, falou que essa quantidade de jogos realmente está muito difícil para o Flamengo manter o ritmo, fisicamente falando, né? E provavelmente o Juan vai ser poupado também, né? Esse foi o jogo número 70 do Flamengo na temporada 2017. Então a tendência é que o Juan também não jogue contra o Vasco. O Flamengo deve entrar em campo com uma defesa reserva, né? Com o Rodolfo e com o Rafael Vaz. Já que o Hever, com uma entorse aí no joelho direito, deve ficar de fora de 4 a 6 semanas. Já iniciou aí o tratamento. Então a tendência é que o Hever fique de fora pelo menos por um mês aí, um pouco mais de um mês até, para voltar à equipe do Flamengo. E o Guerreiro, como a gente vê, treinando, mas na verdade fazendo a sua fisioterapia, enfim, a tendência, tudo esteja com muito otimismo, João, eu diria, ele voltar contra o Fluminense no jogo de volta pela Sul-Americana, ficando assim de fora contra o Vasco, seguindo o tratamento intensivo com 3 períodos, e aí sim voltar contra o Fluminense, como você disse aí. O Flamengo precisa muito do Guerreiro. São 16 jogos sem o Guerreiro na temporada, né? 10 deles ele foi poupado, né? Enfim, realmente o Guerreiro faz muita falta. O Lucas Paquetá, que foi titular mais uma vez, não foi bem na partida, como você disse, não está jogando na posição que ele realmente joga no campo ali, né, como ele se comporta em campo. O Felipe Viseu também é uma opção, tem o Lincoln também, que voltou da seleção sub-17. Enfim, o Flamengo precisa muito do Guerreiro. Então a tendência é que contra o Vasco, o Lucas Paquetá tenha mais uma oportunidade aí com o Reinaldo Rueda, né? O Everton Ribeiro falou na entrevista coletiva, uma coisa que chamou a atenção. Eu perguntei para ele se existia algum tipo de vantagem do Zé Ricardo por conhecer praticamente todo o elenco do Flamengo, né? Com apenas 3 meses aí deixando o Flamengo, indo para o Vasco, se realmente existe uma certa vantagem. Ele disse que hoje com televisão, com várias câmeras e até o acompanhamento da equipe, da comissão técnica, não dá para dizer que o treinador trabalhou aqui, é uma certa vantagem. A vantagem seria a mesma como o Reinaldo Rueda também acompanha o Vasco. Na opinião dele, não existe vantagem do Zé Ricardo em relação a isso. E vale lembrar que o jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na vitória por 1-0, ele fez uma jogadaça. Ele disse que foi a jogada uma das mais bonitas com a camisa do Flamengo. Não considera o melhor jogo, ele considera contra o Santos, apesar do resultado, ele considera contra o Santos o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. Mas foi uma jogadaça contra o Vasco, que ele deu o passe ali para o Everton fazer o gol da vitória, que deu toda aquela confusão em São Januário. São Januário ficou fechado aí por um bom tempo, mas o Flamengo conquistou uma vitória fora de casa e agora jogando no Maracanã como mandante. Ele disse que não existe vantagem em relação ao Zé Ricardo. O Zé Ricardo era o técnico do Flamengo naquela oportunidade. Então a tendência é essa. Na defesa, Rodolfo e Rafael Vaz, em lugar do Hever e do Juan, que deve ser poupado. E no ataque, Lucas Paquetá deve ter mais uma oportunidade. De resto, é a mesma equipe. A tendência é que o Guerreiro, voltando contra o Fluminense, ele jogue pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio no dia 5 e no dia 6 vai se apresentar, na verdade, para a seleção peruana, que vai disputar aí a repescagem para uma vaga, quem sabe, contra a Nova Zelândia, buscando então uma vaga para a Copa do Mundo 2018 na Rússia. Volto contigo, João. O Barcão para. Ok, muito obrigado, Juliano Lima. Portanto, o Hever, só antes de você se despedir, Juliano confirmando a previsão entre 4 e 6 semanas de recuperação para o Hever, né? Exatamente. 4 a 6 semanas pro Hever, Juan poupado, então deve voltar contra o Fluminense. E aí o Rafael Vaz e o Rodolfo formando essa defesa contra o Vasco no Maracanã, 7 da noite deste sábado. Perfeitamente. Muito obrigado, Juliano Lima. O Hever, portanto, para aí por um mês, Não joga e mais 2 esse ano, semanas. né? Vamos falar a verdade, né? Pode voltar no início de dezembro, né? Não. Na reta final do campeonato. Já terá terminado a Sul-Americana. Se o Flamengo chegar à final da Sul-Americana, os jogos finais são 6 e 13 de dezembro. Ele pode pegar dia 13. Pelo menos a final mesmo, né? Mas sem um ritmo, né? Isso é ruim, Veterano, muito ruim. Porque o Hever tá bem, né? Muito bem. Ele com o Juan encaixou ali. Eu gosto muito dessa dupla de zaga. Né? O Hever também com a liderança dele, capitão do time. Agora, desnecessário também aquela entrada ali do Marcos Júnior. Achei que dava para ter evitado, né? E aí o companheiro de profissão vai ficar aí mais de um mês parado, amigo, né? Com a perna de apoio do Hever Essa travada. contusão do Guerreiro, assim, não tô duvidando não, tá? Só tô assim, mas será que é uma contusão assim tão forte a ponto do cara não poder jogar nenhuma partida? Será que só vai voltar a jogar muscular, contra o... Foi muscular?
Foi muscular. É possível, Quesada, porque Só até vai lá jogar contra a Nova Zelândia. o Flamengo terá o Vasco sábado, o Tá Fluminense fora. Tá quarta e o Grêmio no outro final de semana. Aí depois... E aí depois vai para a seleção ele vai peruana. ficar fora os 3 jogos. É possível que volte contra o Grêmio. Porque até para ele é interessante voltar, né? Paulo, esquece, Será? amigo. Pra ele, você imagina se ele ficar esse tempo todo parado só para pegar o Peru contra a Nova Zelândia. Esquece. Ele perde ritmo de jogo, gente. Tudo bem. É uma preservação como o Grêmio preservou o Luan. O Grêmio preservou o Luan. Fez um trabalho exatamente para isso. Só que o Grêmio preservou o Luan, jogador do Grêmio. O Guerreiro é jogador do Flamengo. Ele não é jogador da seleção peruana hoje, ele pertence ao Flamengo. E a Copa do Mundo, o Peru está precisando passar adiante, vai depender do Paulo Guerreiro, mas o Paulo Guerreiro precisa chegar lá bem. Combinaram jogar com o em ritmo peruano? de jogo. Não, Combinaram com o precisa chegar lá com ritmo de jogo. Se ele só for para lá para jogar contra a Nova Zelândia, ele também está fora de ritmo. É de interesse dele também de participar. E é uma do viagem jogo. longa, é do outro lado do mundo, hein? E se ele se machuca contra o Grêmio, como é que faz? Mas aí, paciência, pode se machucar contra a Nova Zelândia no primeiro jogo, Melhor vou jogar o se machucar segundo. contra a Nova Zelândia do que... Não, mas aí não joga o segundo em casa. De qualquer peruano, é o jogo mais importante, o confronto mais importante do Peru desde 82. É verdade. Qualquer